A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amados irmãos. O Senhor me mandou entregar uma palavra para vocês. Nesses últimos dias, nós vimos, principalmente no YouTube, né? Uma multidão de pastores, de pastoras, de profetas e profetisas se levantando para falar em nome de Deus, de que o Bolsonaro ia ganhar. Chegaram a falar que o Lula ia morrer antes da eleição, né, que esse país pertence ao Senhor Jesus Cristo, que feliz é a nação que serve ao Senhor, né, e todo mundo profetizando, muitos pastores profetizando, dizendo em nome de Deus que Bolsonaro ia ganhar. Mas é engraçado que as profecias não se cumpriram. E agora, esses mesmos pastores e profetas que ficavam falando em nome de Deus que Bolsonaro ia ganhar, estão falando que Bolsonaro não ganhou porque uma parte da igreja voltou no Lula. Então, Deus deixou de ser fiel, Deus deixou de cumprir a promessa dele, porque uma parte da igreja votou no Lula. Queria saber que promessa é essa que Deus faz a esses falsos profetas e falsas profetisas e não cumpre, porque, segundo eles, parte da igreja votou no Lula. Isso é uma desculpa, isso é um argumento para tirar das costas dele o fato deles não estarem sendo usados por Deus, mas profetizando segundo a carne deles, segundo as mentiras criadas por eles, porque eles usam a igreja como curral eleitoral de políticos. Eu preciso falar com você sobre o que a palavra que Deus me deu agora de madrugada. Agora é 1h46 da manhã, eu estou há mais ou menos 20 dias fazendo campanha de jejum e oração de madrugada pela igreja, pelo povo de Deus, pedindo a direção do Senhor, porque o Senhor tem falado comigo há muito tempo que a igreja de Cristo vai passar por uma grave tribulação e que a igreja vai cair. Essa igreja que você conhece, essa igreja gospel evangélica, essa igreja que você conhece dos dias de hoje, ela vai cair, ela será destruída pelos políticos. Eu vou falar com você logo depois da vinheta. Antes de mais nada, eu quero que você entenda que não é de hoje que Deus vem falando comigo que a igreja de Deus vai cair, a igreja de Cristo vai cair. Esta igreja brasileira, não só brasileira, mas eu estou falando especificamente do Brasil. Essa igreja foi desaprovada por Deus. As pessoas estão aí falando em nome de Jesus, pregando a respeito de Jesus, né? Essa multidão de pregadores, de profetas e profetisas que falam em nome de Deus e pregam nos canais, falando que tudo vai dar certo, que o povo vai prosperar, que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Mas é engraçado que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. O Senhor precisa ser Senhor, né, dessa nação. Ou seja, as pessoas precisam se submeter a esse Deus, se submeter à palavra do Senhor, né? Para ele ser Senhor. Então, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, né? A pessoa precisa ter Deus como Senhor dela, verdadeiramente. Não adianta falar Senhor, Senhor e não fazer aquilo que Deus manda. Não é verdade? Né? Então, não é de hoje que Deus tem falado comigo que essa igreja vai ser destruída. Eu vou repetir, esta igreja que você conhece, que você vê, não é? Essa igreja gospel, essa igreja evangélica, mas não só, a igreja católica também. Essa igreja vai ser destruída. Como eu disse, eu tenho orado pela igreja faz muito tempo. Eu estou fazendo uma campanha agora, mas há muitos anos que o Senhor me colocou para orar pela igreja dele. Ele me mandou orar pela igreja dele no início de 2009. Entendeu? Quando o Senhor começou a falar comigo a respeito da queda da igreja, foi em outubro de 2009. Faz muito tempo que Deus vem falando comigo a respeito disso, tem 13 anos. E tudo que ele falou comigo, ele confirmou e comprovou. O Senhor começou, me deu algumas palavras, algumas profecias do que iria acontecer com a igreja em 2016, em novembro de 2016, que eu vou começar a contar para vocês aqui no canal, tá? Então vai sair alguns vídeos.
falando a respeito de revelações que Deus me deu, né? Ah, mas agora, eu estava aqui terminando de orar, eu orei agora mesmo, né? Terminando a minha campanha aqui de oração pela igreja, o Senhor me deu uma palavra. Eu quero compartilhar essa palavra com vocês, tá bom? E tá no livro de Ezequiel, capítulo 3. Eu vou ler para você o pedaço, tá bom? Quero que você me acompanhe aqui. Depois você pega lá na tua Bíblia, tá? Se você quiser dar uma paradinha no vídeo agora, ir lá pegar sua Bíblia correndo, pega lá, né? Ezequiel capítulo 3, 13, perdão. Ezequiel capítulo 13, versículo 17 até o versículo 23, tá bom? Acompanha comigo. Falsas profetisas. O Senhor Deus disse: Agora, homem, olhe para as mulheres do seu povo, que inventam profecias, fale contra elas. E diga-lhes que o Senhor Deus disse o seguinte: Ai de vocês, pois a fim de terem poder sobre a vida dos outros, vocês fazem benzeduras em pulseiras para que to, para todos e preparam véus enfeitiçados para pessoas de todas as idades, a fim de tirarem vantagens. Vocês querem usar o poder de vida e de morte no meio do meu povo. Vocês me desrespeitam na frente do meu povo, a fim de conseguir um punhado de cevada e alguns pedaços de pão. Vocês matam as pessoas que não deveriam morrer e deixam vivas pessoas que não merecem viver. Por isso dizem mentiras ao meu povo e eles acreditam. Agora, o que o Senhor Deus diz é isto: eu detesto as pulseiras enfeitiçadas que vocês usam para controlar vida e morte. Eu as arrancarei dos seus braços e deixarei livre as pessoas que vocês estavam controlando. Rasgarei os véus e livrarei o meu povo do poder de vocês, de uma vez por todas. Então todos ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Com as mentiras que pregam, vocês desanimam as pessoas direitas. Vocês também dizem às pessoas más que não abandonem o mal e assim não deixam que elas se salvem. Por isso, agora, as suas falsas visões e as suas profecias mentirosas se acabaram. Eu vou livrar o meu povo do poder de vocês, de modo que vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor. O Senhor me deu essa palavra e na mesma hora ele já me deu o entendimento. Quando ele fala o seguinte, as falsas profetisas, né, que ele prega, ele manda o profeta pregar contra as falsas profetisas, né? No caso lá ele estava falando de mulheres realmente que estavam pregando no meio do povo, tá bom? Né? Aqui, quando ele me deu a palavra, ele me deu a revelação que ele está falando a respeito das falsas profetias, são essas falsas igrejas dos dias de hoje, tá bom? Essas falsas igrejas que pregam em nome de Deus e que não tem nada de Deus, tá? Que falsas igrejas são essas? Igrejas que estão associadas à teologia da prosperidade, que estão associadas com políticos, com maçonaria, que estão apoiando políticos, entendeu? Então são todas essas igrejas. Você assim, irmã, mas existe alguma outra igreja? Existe, pouquíssimas, raríssimas, né? Pessoas ainda que buscam manter a integridade espiritual, tá bom? Né? Então, o que acontece? Qual a revelação que Deus me deu? Que essas falsas igrejas que estão associadas, né, a essa política, com tudo isso, elas ficaram pregando o quê? Todas essas profecias falsas e mentirosas que não se cumpriram. Bolsonaro não ganhou, não é verdade? Né? Bolsonaro não ganhou. Mas olha o que ele fala sobre essas igrejas, tá bom? Ele fala o seguinte: inventam profecias, né? Eles falam que são mulheres, no caso são as igrejas, que inventam profecias. É para falar contra elas. Diga o seguinte: ai de vocês, pois a fim de terem poder sobre a vida dos outros, vocês fazem benzeduras em pulseiras para todos e preparam véus enfeitiçados para pessoas de todas as idades. O que Deus quis me dizer na hora que ele falou a respeito disso? Que são pulseiras para benzeduras e véus enfeitiçados. Ele está fazendo referência a essas igrejas que usam de
Eu vou usar esse termo, patuás gospel, patuás evangélicos. Você já viu nessas igrejas que vivem fazendo campanha de busca de prosperidade, de bênção, em que eles ungem pulseirinhas, ungem lencinho, ungem travesseiro, ungem meia, vende e vão vendendo isso para o povo em troca de bênção? Então vamos lá, eles vão lá, ficam fazendo essas campanhas de teologia de prosperidade, aonde as pessoas vão para a igreja, basicamente fazer campanha por busca de bênção. Né? Não se há uma pregação por santificação, por arrependimento, sabe? Ensinando as pessoas a buscarem o reino de Deus, sua justiça. Não existe isso dentro das igrejas. O que existe é o seguinte: elas vão para a igreja, pegam o envelope, dão oferta, fazem propósito com Deus, elas ficam comprando, né? Aqueles objetos ungidos, não tem? Né? Todas essas igrejas mundial, universal, Igreja da Graça, todas essas igrejas no geral, entendeu? Né? Que ficam fazendo essas campanhas, dando em troca para pessoas objetos ungidos. Né? Tem de tudo. Né? É cruz ungida, é coluna ungida, é botija ungida, tem o galãozinho com água, de tudo esse tipo de coisa. Usam pulseirinhas, alianças, esse tipo de patuás, digamos assim. Entendeu? Você, ai, irmã, mas isso é de Deus. Não, irmão, não é de Deus isso. Ai, mas Paulo pegava pedaços da roupa dele ungido e dava para as pessoas para que os demônios fossem expulsos, tal, não sei o que lá. Aquilo foi direção de Deus. Aquilo não era doutrina. Ele fez isso uma vez, entendeu? Ele fez isso num período. Isso não era regra. Jesus não fazia isso. Os apóstolos não estavam fazendo isso, entendeu? Deus poderia até dar uma direção, uma vez ou outra, para algum pastor, no caso de terem pessoas enfermas tão distantes, tal, pegar um pedaço de lenço ungido e levar, entendeu? Mas isso não é uma prática. Eles fazem isso como venda de objetos ungidos por Deus, entendeu? Você está entendendo? Né? Então, quando ele faz referência a respeito dessas falsas profetisas que elas fazem, benzeduras em pulseiras para todos, e preparam véus enfeitiçados para pessoas de todas as idades, ele está fazendo referência a isso. Entendeu? Né? Ai, véus enfeitiçados. Não tem manto disso, manto daquilo. Ai, você tem que passar pela porta do não sei o que lá. São 3 portas. É caminho do sal. Você tem que fazer o caminho do sal. Gente, eu vim dessas igrejas, eu sei o que tem lá dentro. Entendeu? Eu fiz curso de obreira na Igreja da Graça. Eu fui levantada obreira da Igreja da Graça. Eu vivi lá dentro. Eu vi isso. Essas campanhas malucas. Deus me colocou dentro da Mundial e eu vivi esse tipo de coisa dentro da Mundial também. Entendeu? Né? São essas feitiçarias usando a palavra de Deus, usando a unção de Deus. Entendeu? Então o que o senhor fala aqui? Ele fala o seguinte, que essas feiticeiras, fazendo referência a essas igrejas, né, que fazem esse tipo de coisa, né? E essas feiticeiras que ficam anunciando coisas, né? Fazendo falsas profecias, que todo esse povo aí que fica na internet pregando isso, pregando aquilo, dando palavra, falando em nome de Deus, mas que não se cumpre a palavra, e depois eles tiram o corpo fora falando de que a culpa é da ala que não votou no Bolsonaro, né? Deus não cumpriu a palavra do profeta. Por quê? Porque votaram no Lula. Por isso que Deus não cumpriu a promessa. Mas vem cá. Se Deus prometeu, ele não teria convencido todo mundo a votar no Lula, no Bolsonaro? Se não foi Deus que deu a palavra, ele não teria dado um jeito de fazer o povo ir lá e votar no Bolsonaro? É porque eles falaram da carne. É porque eles estão mentindo para o povo. Você está entendendo? Então, todas essas igrejas que estão envolvidas com política, envolvidas com esse tipo de comportamento de feitiçaria, que é ungir esses objetos e ficar vendendo para o povo. Esses objetos ungidos são vendidos. Você vai numa igreja dessa fazer, eles te mandam fazer campanha, em troca de oferta, eles te dão um patuá desse ungido. Entendeu? Já chegou ao ponto, já vi testemunho no próprio YouTube, testemunho de pessoas, de pastores, que estavam ungindo, sabe o quê? Camisinha. Eles estavam ungindo camisinha e vendendo camisinha ungida para a pessoa não engravidar.
Chega a ser um absurdo o que acontece dentro da Igreja de Cristo hoje. Tá? Mas eu estou falando de uma coisa extremamente, uma aberração extremamente absurda, que é ungir uma camisinha. Mas nessas igrejas que ficam ungindo de tudo, entendeu? Então ele está fazendo referência a isso quando ele fala dessas feiticeiras, né? Que fazem benzeduras em pulseiras de todos, preparam véus para feitiçaria. A fim de tirarem vantagem, olha só, a fim de tirarem vantagem, vocês querem usar o poder de vida e de morte no meio do meu povo. Então eles fazem isso para tirar vantagem do povo, entendeu? Né? Vocês me desrespeitam na frente do meu povo, a fim de conseguir um punhado de cevada e alguns pedaços de pão. Ou seja, eles estão fazendo isso por dinheiro e por pouco dinheiro, né? Porque Deus teria dado muito mais se eles tivessem seguido no caminho certo. Eles estão lutando por dinheiro, eles estão trocando os patuás, eles estão fazendo as coisas erradas, apoiando político, profetizando mentiras, sabe? Em benefício próprio, para conseguir vitórias para si, para conseguir é, 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 ganhos financeiros. Mas Deus teria dado muito mais, né? Se tivessem andado no caminho certo. Né? Então, um punhado de cevada e alguns pedaços de pão. Vocês matam pessoas que não deveriam morrer e deixam vivas pessoas que não merecem viver. Mata como? Mata espiritualmente, gente. As pessoas da igreja estão mortas espiritualmente. Você prega, 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 você fala de santidade, o povo sai correndo. Você chama para orar, vamos buscar por santificação, vamos buscar por arrependimento, por avivamento espiritual, o povo sai correndo. Mas você fala de bênção para você ver. Vamos fazer uma campanha para Deus prosperar, para Deus abrir porta, para Deus fazer aquilo. Aí o povo vem. Mas de preferência quer que você ore por ele. Por quê? Porque até preguiça de orar esse povo tem por bênção. Sabe? O que dirá orar por santificação? Né? São pessoas que estão mortas em sua vida espiritual, completamente mortas. Né? Agora, o que o Senhor Deus diz é isso. Eu detesto as pulseiras enfeitiçadas, ou seja, esses objetos ungidos, que vocês usam para controlar a vida e a morte, né? Eu arrancarei dos seus braços e deixarei livres as pessoas que vocês estavam controlando. Quem são essas pessoas? São as pessoas que estão dominadas por essas falsas igrejas. O que Deus está falando aqui é o seguinte: eu vou arrancar da mão de vocês o meu povo, as pessoas que vocês estão controlando, né? As pessoas que vocês estão controlando. Rasgarei os seus véus e livrarei o meu povo do poder de vocês. Ou seja, Deus vai livrar o povo dele do poder dessas falsas igrejas, dessas falsas profetisas. Desse povo que fica profetizando em nome de Deus. Profetizando vitória, profetizando prosperidade, profetizando que Bolsonaro vai ganhar, que isso, que aquilo outro. E cada hora profetiza uma coisa, mas aquilo que eles estão profetizando não está acontecendo. Porque e põe cada hora a culpa em um. Cada hora eles arrumam um argumento. Ai, Deus não cumpriu por causa disso. Quer dizer, Deus não cumpre a palavra dele. A palavra que Deus teoricamente dá para eles, que não é Deus que está dando coisa nenhuma, é a carne deles, né? É o desejo carnal deles, sabe? Né? Eles estão profetizando por si próprios, pela própria carne deles, né? Deus não está cumprindo porque não é a palavra de Deus. Só que eles tiram o corpo fora colocando a culpa nos outros. A culpa agora é daqueles que votaram no Lula. Ludmila, você está apoiando quem votou no Lula? É lógico que não. Eu não apoio político, não apoio ninguém que vota em político. A igreja não tem que se envolver com política. Ai, mas nós estamos no mundo, então a gente tem de apoiar um político ou outro. Tem de estar, a gente tem de votar. Não tem que votar. Quem disse que você tem que votar? Para com isso, meu irmão, minha irmã. Pelo amor de Deus. Sabe? O que é democracia? Governo do povo. Ah, então a gente tem que votar. Que votar, irmão? Isso é a maior enganação. Vamos para dentro da palavra de Deus? O povo de Deus quis um governo, quis um rei. Vontade do povo. Deus foi lá e deu. Você quer um rei? Então eu vou te dar. O que Deus fez? Deu Saul, que é a vontade do povo. Democracia também é vontade do povo. Não é vontade de Deus. Não se envolva com democracia. Não se envolva com política. Você não foi chamado para andar com o povo do mundo. O teu chamado é para você se santificar, é se manter incontaminável do mundo,
É você buscar por santidade, por avivamento, por renovo espiritual e ajudar os órfãos e as viúvas em suas necessidades. Essa é a verdadeira religião. Para de se enganar, irmão, minha irmã. Pelo amor de Deus, para de ser bobo. Para de se enganar. Jesus vai pregar arrependimento, arrepender dos seus pecados. O reino de Deus é chegado. É para se arrepender de pecado. É para colocar a vida em ordem. Jesus morreu para que você fosse salvo, para que você coloque sua vida em ordem, porque Ele quer te dar o reino dele. Entendeu? Jesus não morreu para que você usasse o poder dele, a palavra dele, para ficar lutando por político desse mundo. Deus é santo. Você acha que Deus vai usar político? Vai usar falso pastor que vive no pecado, que vive no adultério? Esses pastores têm 2, 3 casamentos, termina, não consegue manter um casamento. Termina um casamento, começa outro, termina um casamento, começa outro. Então tudo é adultério em cima do altar. Então tudo ligado à maçonaria, ligado a política. Você acha realmente que Deus está usando esse povo? Esse povo que fica fazendo, que só trabalham com teologia da prosperidade dentro da igreja. Você vai para a igreja, você não tem palavra que te ensine a obedecer a Deus. Você não tem palavra que te exorte e fala, não, irmão, você tem que largar o pecado, você tem que fazer o que é certo. Não, é só busca. É terça da busca pela prosperidade, é terça do milagre urgente, é quinta-feira da prosperidade, é segunda de não sei o que lá, é sexta da não sei que, das quantas. É só busca por dinheiro, por prosperidade, por bênção. Ai, não, mas tem o dia da família. Mas ora pela santificação da família. Adianta você ficar indo lá para a igreja pedindo para Deus abrir porta de emprego para a família ou abrir, libertar de um pecado de outro só? Ai, tem gente que fica orando, vai para a igreja e fica fazendo campanha para Deus libertar o filho bandido da cadeia. Vai colocar mais um bandido para fora da cadeia. Sabe, você tem de orar, irmã, é para a santificação do teu filho. Pedir para Deus, Senhor, vai lá, põe tua mão e liberta meu filho do pecado. Sabe? E não ficar orando, pedir para Deus te libertar teu filho da cadeia. Sabe? É isso que a gente encontra dentro das igrejas. É isso que a gente encontra. É o povo fazendo feitiçaria dentro da igreja com a palavra de Deus, ungindo objetos e vendendo aquilo. Pastor usa aqueles objetos para vender, para arrancar dinheiro do povo. Sabe? Aquilo lá só serve para ser vendido. Essa maldita dessa teologia da prosperidade que fez o povo focar nas bênçãos de Cristo ao invés de focar em buscar o reino de Deus, sua justiça, em ajuntar tesouros na terra ao invés de ajuntar tesouros no céu. Essa adoração de mamão dentro da igreja, essa adoração maldita de mamão dentro da igreja. Entendeu? A igreja é para se santificar. É para sair do mundo, é para não imitar o povo do mundo, não é para ficar se envolvendo com contenda, com briga de partido, com briga de vizinho, com briga de nada. Entendeu? Você está com um problema, você está com um problema no governo, você está com um problema com o inimigo, você está com um problema no seu trabalho, você está com problema, você vai lá, você dobra o seu joelho, você conta para o Senhor, você perdoa os que te fazem mal, você pede para Deus dar arrependimento e misericórdia e salvação daqueles que estão fazendo o que é errado, ora pela vida espiritual deles, ora pela tua vida espiritual, pede para Deus limpar teu coração, sabe? E deixa que Deus peleja por você, peleja com você, com aquele teu vizinho que está te perturbando, peleja com você, com o governo que está fazendo coisa errada. Sabe? Você não vai lá e luta com a força do teu braço para derrubar o governo, para derrubar isso, para derrubar aquilo. A igreja vai ser perseguida porque ela se envolveu com política. Eu vou te contar, agora não vai dar, para o vídeo não ficar muito longo, mas eu vou começar a te contar o porquê que a igreja vai ser perseguida e derrubada. É porque a igreja se envolveu com política, não era para a igreja ter se envolvido com política. Pastor, os políticos, eles quiseram usar da igreja como escada, como palanque, como curral eleitoral para conseguir votos. Enquanto a igreja servia somente para eleger candidatos, sabe, eles estavam gostando de usar a igreja. Aí a igreja cresceu a cobiça, os pastores cobiçaram poder junto e começaram a querer eleger candidatos próprios, eleger pastores que se candidatavam, esse tipo de coisa, que se candidatava a deputado, esse tipo de coisa, eles começaram a querer poder para si. Entendeu?
Isso começou a incomodar os políticos. Eles não queriam que pastores se tornassem deputados, governadores, prefeitos, vereadores, sabe? E depois, de repente, começaram a querer eleger um presidente. Porque eles não queriam que a igreja tomasse o poder. Entendeu? E agora, a partir do momento que a igreja começou a lutar para conseguir poder humano, para conseguir poder do mundo, começou o poder, o que eles vão fazer? Eles estão se unindo para derrubar a igreja. Vai haver uma perseguição da igreja. Perseguição que eu digo, você está achando que eu sou com o povo? Não! Eles vão perseguir as igrejas vão fechar, as igrejas vão ser derrubadas, vai começar a aparecer um monte de podre de pastor para derrubar as igrejas. Isso é propósito de Deus. É Deus que está fazendo isso. É Deus que vai derrubar as igrejas. Porque Deus levantou Nabucodonosor. E quando eu falo Nabucodonosor, não é o Lula. Nabucodonosor é a esquerda. É o dragão vermelho. Deus levantou. O Lula é só o general do Nabucodonosor. Entendeu? Se derrubarem, se tirassem o Lula, não vai acontecer. Mas vamos supor que tirassem o Lula. Eu falei isso para vocês há uma semana, mais de uma semana atrás. Se tirassem o Lula, outro viria no lugar dele. Porque é um movimento muito grande, a esquerda é um movimento muito grande no mundo inteiro. Isso tem a ver com a maçonaria, é uma divisão dentro da maçonaria. Entre a maçonaria de esquerda e a maçonaria de direita. A maçonaria de esquerda está ganhando. Para de ser bobo. Para de ficar lutando por uma coisa que não tem como lutar. O máximo que você pode fazer é ser como o rei de Josafá e falar assim: Senhor, há uma grande multidão que vem contra nós. Há uma grande multidão que vem contra nós. Entendeu? Sabe? De nós não temos força para lutar contra isso. Não somos nada. Para de lutar com política, para de se envolver com política. Não é para se meter com isso. Sabe? Deixa Deus pelejar, deixa Deus fazer. Não é para votar, não é para se envolver. Eu tenho falado aqui no canal há muito tempo, não é para se misturar com esse povo. Entendeu? Agora tá todo mundo aí. Ai, porque Deus não cumpriu a promessa. Não foi Deus que prometeu. Foram esses falsos pastores, foram esses falsos profetas, essas falsas profetisas, essa falsa igreja gospel maldita, envolvida com que se prostituiu com políticos, que se adulterou com políticos, com a maçonaria, com essa teologia da prosperidade. Essa teologia falsa, mentirosa, esses homens cheios de diplomas eternos que ficam se intitulando mestres da lei, né, que não entendem nada da palavra de Deus. Sabe? Eles pregam aquilo que ensinaram para ele, que outros homens ensinaram para ele. A palavra de Deus não é para ser estudada, não é para fazer estudos bíblicos e congressos e convenções e cursos. A palavra de Deus é para ser obedecida. É você com Deus, aprendendo a obedecer a Deus no seu dia a dia. Pedro, Pedro é um pescador, analfabeto, de pai e mãe, sabe? Os apóstolos eram pessoas simples. Tinha um que era um pouco mais estudado, Paulo, que muito depois que Paulo vem, ele era uma pessoa ele era um fariseu, ele era um homem estudado, sabe? Mas ele teve de renunciar a tudo que ele aprendeu dentro do fariseísmo para poder se tornar um cristão verdadeiro, genuíno. Ele teve de abandonar tudo aquilo que ele aprendeu com os mestres da lei para conseguir entender o evangelho. Cristianismo não tem nada a ver com isso que é pregado dentro das igrejas, essas falsas profetisas, entendeu? E aí que o Senhor fala, com as mentiras que pregam, vocês desanimam as pessoas direitas, vocês também dizem às pessoas más que não abandonem o mal e assim não deixam que elas se salvem. Por isso, agora, as suas falsas visões, olha, por isso agora as suas falsas visões e as suas profecias mentirosas se acabaram. Eu vou livrar o meu povo do poder de vocês, de modo que vocês ficarão sabendo que eu sou Deus, que eu sou o Senhor. Ou seja, Deus vai destruir essas igrejas malditas. Ele está permitindo. Nabucodonosor se levantou, ele veio, enviou as tropas dele e agora dominou. O que vai acontecer? Vai começar a cair as igrejas. Eu tenho falado isso há 13 anos. O Senhor me mandou pregar no canal o ano passado. Tem um pouco mais de um ano. Mas quem convive comigo sabe que eu falo isso há muito tempo.
Entendeu? A igreja vai cair e o povo de Deus vai sofrer as consequências, mas Deus vai permitir tudo isso acontecer, que é para libertar o povo desses falsos profetas, dessas falsas profecias e dessas falsas profetisas, que são essas falsas igrejas. Eu tenho ensinado isso faz muito tempo, mas as pessoas não deram crédito. Não deram crédito. Isso que começou é a tribulação que vinha sobre a igreja de Cristo. Mas eu vou te explicar mais para frente, eu vou falar contigo mais vezes, tá bom? Depois eu quero falar com vocês a respeito do que Deus falou comigo em 2016, quando Ele falou para mim que essa igreja, essa noiva, é, ela não entra para as bodas do Cordeiro, entendeu? Depois eu quero falar com vocês a respeito disso, tá? Que Deus te abençoe, que fale mais contigo. Depois a gente conversa mais. Um beijo no coração de vocês, da paz, tchau, tchau.